Ô, meus irmãos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o rei Davi. Vamos começar então? Bom, vamos lá. Eu vou lendo e a gente vai comentando, tá? Primeiro Reis, tá na Bíblia, livro de Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Os dias finais de Davi. Então disseram seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e que tenha cuidado dele, e durma no seu leito, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Era costume da época, tá, gente? Então foram buscar uma moça virgem, que era uma moça pura, para aquecer o rei. Era costume da época, não era igual hoje, que, né? E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam a Abisag. Abisag era uma sunamita e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei e o servia. Porém o rei não a conheceu. Davi estava tão doente que ele, não teve relação com ela. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Ele já achou que o rei ia morrer, já se declarou rei. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizesse assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. Então esse Agite, ele era tipo o filho mimado, né? Até então ninguém nunca tinha falado não para ele. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. Ou seja, tinha duas turmas. Uma turma que um cara se autodeclarou rei, tinha a turma dele, e o pessoal de Davi que não tinha se declarado, né? E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos seus irmãos e os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso Senhor Davi não sabe? E que nosso Senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua família, salves a tua vida e a de Salomão, seu filho. Vai e chega ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Bom, ela tinha direito de questionar, né? Já que Davi tinha prometido, ela foi questionar. E Davi estava de caminho e não sabia. Eis que estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei suas palavras. Ela foi aconselhada. E foi Batseba ao rei na sua câmara. E o rei era muito velho. E Abisag e a sunamita servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. E disse o rei a ela: que tens? E ela disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Foi a promessa de Davi. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. E matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, e ao sacerdote, e a Joabe, que é o capitão do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Ela contando para o rei não sabia. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará no seu trono do meu senhor depois dele. De outro modo, sucederá que quando meu rei, senhor,
dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando isso com o rei, eis que entra o profeta Natã, quem tinha aconselhado ela. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei, e curvou-se em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Natã perguntando para o rei. Porque hoje desceu e matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os reis e todos os filhos do rei, e aos capitães do exército, e a Abiatar, ao sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, seu servo, não convidou. Então, um assumiu a condição de rei e nem convidou os outros irmãos, tá vendo? Não convidou quem tinha parte de concorrer ao direito. Embora o direito ele já era de Salomão por promessa, Ele já era de Salomão por promessa. Muito bem, vamos lá. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? Perguntou Natã, E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono, meu senhor, depois de ti? Natã perguntando a Davi. Davi não sabia de nada. Olha para você ver. Adonias estava se declarando rei, Olha para você ver como é que é a coisa. E respondeu o rei Davi, dizendo: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono e em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. A palavra antigamente, gente, antes a palavra não era igual hoje, não, sabe? Você lembra aquela época que o pessoal falava assim: um fio de cabelo do bigode do cara pagava a conta? Falando: pode vir lá e falar que eu vou passar e vou pagar. E o comerciante confiava que o cara falava que o cara ia voltar, o cara realmente voltava e pagava. Teve uma época, gente, que a palavra do homem, ela tinha valor. Quando o homem tinha valor, homem, não era igual esse homem frouxo de hoje, não era igual esse homem fraco, esse homem bagunçado, deturpado. Não era. Antigamente, quando o homem falava, a palavra dele tinha valor. Sabe por quê? Porque ele cumpria. Ele cumpria. Se ele falasse assim: eu vou, ele ia. Todo mundo confiava porque ele ia mesmo. Era um homem forte. Falou, ele ia. Antigamente era normal as conquistas, porque o homem era forte. Não é igual hoje, o cara senta e chora, o cara fica esperando a ajuda dos outros, o cara deixa a mulher trabalhar para cuidar da casa dele, é coisa que ele para ele fazer e a mulher toma a frente das coisas. Ô, gente, coloque isso na cabeça de vocês, tá? A gente tem que tomar posição, porque se você não tomar posição, o mundo vem e toma. O mundo vem e toma. Você tem que ser forte, mesmo se for para você ficar sozinho. Você tem que seguir aquilo que Deus te ensinou, aquilo que está na palavra. Então, se você é temente a Deus, é o que está na palavra, tá? Não é o que o mundo fala, não. Ah, mas o mundo está falando isso. Deixa o mundo para lá. Foca na palavra, porque isso aqui é sua salvação. O mundo está caminhando para o inferno, jaz do maligno, a gente sabe disso. Não traz modismo para sua vida, não aceita. Você vai sofrer um pouquinho, vai, mas daqui a pouco você vai para o céu, daqui a pouco chega o seu final dos seus dias, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Então disse Batseba, Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva, ó rei Davi, meu senhor, para sempre. Por quê? Porque Davi assumiu o compromisso dele e reiterou: não é isso que eu vou fazer e pronto. Davi não voltou a palavra dele atrás. Ele falou que Salomão vai sentar no meu trono quando eu for partir. Ele não voltou a palavra dele atrás. Salomão é constituído rei. O versículo 32, tá? E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei.
E o rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e levai ao Giom. Zadok, sacerdote, com Natã, profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Essas são as ordens de Davi. E assim foi feito. Salomão foi nomeado rei, né, naquele dia. E antigamente o simbolismo ele era muito forte, né? Então o que aconteceu? Eles montaram Salomão sobre a mula do rei, fizeram Salomão entrar na cidade, tocaram as trombetas. Salomão foi ungido como rei, né? Porque tinha um óleo do santuário lá, coisa bem específica, bem determinada. Então Salomão foi, seguiu todos os trâmites para ser nomeado rei, tá certo? E enquanto Adonias se autoproclamou. Uma coisa interessante, gente, não adianta a gente bater no peito e falar assim: eu faço, eu vou fazer. Porque Deus tem plano nas coisas, e muitas vezes na vontade de Deus não é aquela. Então Deus não vai permitir que aquilo aconteça. Porque o mais importante é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Então às vezes a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, mas a vontade de Deus é outra. O caminho de Deus para a nossa vida é outro. Nós somos criados para seguir um caminho, para cumprir alguma coisa. E muitas vezes você está sofrendo, você está no mundo do pecado, muitas vezes você está nas drogas, ou você está fazendo alguma coisa que não é interessante, não é da vontade de Deus, você está sofrendo. E é isso que acontece. Por que existe o sofrimento? O sofrimento é um aviso para que você possa corrigir o seu caminho e voltar a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é um povo escolhido. Então não adianta você tentar sair fora. Se você for escolhido, meu amigo, acabou. Você está escolhido. Não adianta você trilhar por outro caminho que você vai sofrer. Você vai sofrer. Embora todo mundo sofre, né? Aquele que também não é escolhido, ele também sofre. Só que o escolhido, o sofrimento dele é diferente. Sabe por quê? Porque o pai, quando ama o filho, o pai corrige. E se você é escolhido de Deus, Deus vai te corrigir. E você vai sofrer. Pode ter certeza disso. Às vezes a pessoa está no mundo, a pessoa não vai ter essa oportunidade de conhecer a glória do Senhor, né? Que a gente sabe que não é para todo mundo. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. A salvação ela está liberada para todo mundo. Mas a gente sabe que tem gente que não quer ser salvo. É mentira? Tem gente que não quer ser salvo. Tem gente que não quer ligação nenhuma com Deus. Tem gente que bate no peito e fala assim: não, eu vou fazer isso, que isso aqui é bom para mim. Mesmo sabendo que aquilo ali é contra a vontade de Deus. Olha o que Adonias fez aqui, ó. Ele sabia que existe um caminho para ser seguido. Acontece muito com o cristão, né? O caminho é esse. Aí o que o cristão faz? Não, eu faço do meu jeito. Aí o que acontece? Se o seu jeito não é o jeito de Deus, Deus vai corrigir esse trajeto e vai te dar lambada. Né? Aliás, ele não vai te dar lambada. Ele vai deixar que você sofra por causa das consequências da sua vida. Aí você planta mal, ele vai te deixar você colher mal. Às vezes o cristão está colhendo sofrimento porque Deus está corrigindo ele. Deus está mostrando para ele. Até pessoal, eu vejo como uma prova de amor. Quando Deus me mostra, quando eu estou sofrendo por algo de errado que eu fiz, eu vejo que é demonstração de amor de Deus me mostrando que, olha, se você está sofrendo, é porque você fez errado. Se você tivesse feito certo do jeito que eu ensino na palavra, você não estava sofrendo. Então isso acontece muito na vida da gente. E eu agradeço a Deus. Eu sinto no meu coração que eu tenho um chamado, que eu vou ser salvo em nome de Jesus, eu vou ser salvo. Que eu não sou daqui, eu estou aqui de passagem, tá? Eu estou aqui de passagem, graças a Deus. Então, assim, eu tenho muito pavor. Eu tenho pavor de brincar com Deus, de brincar com o poder dele. Porque o que Deus fez, as histórias, os registros na Bíblia, os registros que estão aí, que os arqueólogos já têm registrado, que é fato, coisa que realmente aconteceu, coisa grandiosa, gente, coisa grandiosa. Eu não quero brincar com Deus, não. Eu peco como todo mundo,
mas eu estou sempre lendo a Bíblia, eu estou sempre orando, e isto me faz ficar perto de Deus. Isso faz com que eu tenha temor das coisas. Aquele que não lê a Bíblia, aquele que não lê a palavra, aquele que não ora, só duas coisinhas, tá vendo? Duas coisinhas, ler a Bíblia e orar. Eu não falei do resto. Aquele que não lê a Bíblia e não ora, ele perde o temor de Deus. A gente vê muita pessoa que conhece a Deus e muito cristão, né? Que cai na perdição, faz coisa absurda de envergonha toda a família, toda a cidade, envergonha, sabe? Às vezes envergonha o país. Mas por que faz isso? Porque perde o temor de Deus. E quando você não está com o temor de Deus, naturalmente, você vai adulterar, você vai roubar, você pode matar, você vai querer passar a perna nos outros, você vai fazer uma fofoca para prejudicar a vida dos outros. E você vai ver aquilo como uma coisa normal. Não, eu não fiz por mal, não. Mas por que você está fazendo isso? Porque você perdeu o temor de Deus. Que se você tiver com temor de Deus, sabe o que acontece? Antes de você fazer mal para o seu próximo, você vai pensar, eu fazer nada, depois você vai voltar contra mim. Antes de você cair em pecado, você vai pensar, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Vou não. Sabe? Então, assim, quando a gente perde o temor de Deus, a gente começa a cometer os pecados e achar que aquilo é normal. Tá certo? Vou terminar falando uma coisa. Vocês já viram como é que tá cheio de igreja hoje em dia que aceita coisa absurda? A pessoa, vou dar um exemplo banal. O adultério. A gente fala muito de adultério, que é uma coisa muito comum, né? Quem tem a nossa faixa de idade, geralmente isso é comum. A pessoa está em adultério, por quê? Porque ela foi casada, ou de alguma forma separou, não sei. E aí começa a frequentar uma igreja. Aí encontra lá uma pessoa temente a Deus também, os dois juntam, e ela está em adultério, porque ela não resolveu a situação, correto? Mas tem igreja que aceita. Tem pastor, tem dirigente que até estimula. Ah, não está dando certo, não? Separa. A Bíblia fala diferente, gente. Está cheio de igreja que aceita o homossexualismo, que aceita tudo enquanto é tipo de coisa no corpo das pessoas que fazem o louvor da igreja. Tem pastor que rouba. Então tudo isso, gente, é que a palavra de Deus está sendo mudada, está sendo alterada. A Xuxa falou que a Bíblia precisa ser corrigida recentemente. Então, o que aguarda o nosso futuro? O futuro de quem ficar aqui, gente, vai ser muito sofrido, muito sofrido. E essa guerra lá em Israel, para quem conhece a Bíblia, para quem conhece Apocalipse, sabe que nós estamos vivendo os últimos dias. Quem conhece Apocalipse sabe do que eu estou falando. Gente, não brinca. Deus é um fogo consumidor. Não brinca. Leia mais a Bíblia. Começa a orar mais. E naturalmente Deus vai corrigir sua vida. Mas não brinca com Deus, gente. Não brinca. Deus é um fogo consumidor. Tá certo? Vou terminar o vídeo. Queria fazer um vídeo de 10 minutos, acabei fazendo um vídeo de 20. Mas a palavra do Senhor é tão gostoso para lá. Eu adoro falar. Gente, um abraço. Fique com Deus. E que Deus possa nos abençoar imensamente, tá certo? Tô orando para vocês orem por mim, tá bom? Like. Deixa um like. Se inscreva, dê sua opinião. Eu preciso saber o que você pensa a respeito das coisas, que você tem sua opinião, hein? A minha opinião não é suprema, não. Você tem sua opinião. Eu quero saber da sua opinião, tá certo? Compartilha e distribui amor por onde você passar. Distribui perdão, tá certo? Um abraço do seu amigo, do seu irmão Odilon. Mesmo sem te conhecer, eu quero te dizer uma coisa. Mesmo sem te conhecer, eu te amo muito, que você é meu irmão, você é minha irmã, eu estou orando por você. Um abraço, gente, fica com Deus. Até a próxima.